Graça e paz, igreja. Tudo bem com todo mundo aí? Glória a Deus. Muito bem. Esse mês nós estamos falando sobre princípios, né? E pensando em princípios, tem algumas definições, mas tem uma que eu achei muito interessante para trazer. Princípios são um conjunto de normas ou padrões a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. Quando pensei em princípios, eu me lembrei do livro que é apresentado às pessoas quando elas chegam na igreja e elas querem se tornar membro da igreja. O pastor apresenta um livro chamado Princípios da Nossa Fé. Quem aqui já leu Princípios da Nossa Fé? Quem ainda não leu, tem que ler. É muito bom. Nele aprendemos sobre aquilo que norteia a nossa fé. Aprendemos como devemos nos comportar como cristãos, naquilo como nós batistas professamos a nossa fé, e algumas normas cristãs. Quando conhecemos a Cristo, nós começamos a descobrir que maravilhoso é estar ao lado dele. Nós começamos a ter novas experiências de vida. Decidimos estar cada dia mais perto dele. Não queremos mais nos afastar de Cristo. Entregamos tudo na mão dele. Não é assim? Quando a gente conhece a Cristo, a gente fala: Senhor, tudo é teu. Aí, nessa comunhão, a gente descobre que é cada vez melhor ficar pertinho dele. A gente quer ser abraçado por ele. E nós vamos descobrindo, com essa experiência, com essa intimidade com Deus, que existem algumas coisas que não lhe agradam, e que a gente fazia por muitas vezes, por ignorância, por conhecimento daquilo que a gente acha que é bom, e o mundo nos oferece um monte de coisas que a princípio parecem ser boas, mas não são. Mas nessa percepção, nessa intimidade com Deus, a gente vai descobrindo o que é certo e errado. A gente vai tendo mais sensibilidade. E a gente descobre, a gente percebe, na verdade, quando nós erramos. Essa intimidade com Deus nos faz perceber mais rapidamente. Quando nós fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, a gente já fala: opa, errei aqui. Aí, a gente já decide logo confessar ao Senhor, a gente se arrepende, e Deus, por sua misericórdia e graça, nos alivia do peso do pecado. Ele nos perdoa. Então, o princípio é algo excelente na nossa vida cristã e no nosso cotidiano. Eu escolhi um tema bem forte para essa mensagem. Eu ia colocar uns 3 pontinhos ali, mas o tema que Deus colocou no meu coração foi: para uma eternidade de paz, alguns anos de guerra. A palavra guerra aqui pode até te dar um impacto assim: poxa, mas vou viver em guerra? Vamos entender isso lá na frente. E o texto que nós vamos ler está em Mateus capítulo 26, 41, que diz assim: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Eu fiquei pensando e me lembrando de quando eu comecei a ler a Bíblia,
imaginando assim o impacto das pessoas quando elas se convertem a Cristo, e elas começam a ler a Bíblia, ter desejo de buscar aprender, entender a palavra de Deus, começa ali pelos evangelhos, e ela vai percebendo quanto as pessoas aprenderam com Jesus, os discípulos de Jesus, andando com Ele ali. Aí chega no capítulo 26, ela começa a ler o capítulo 26, ela pensa, poxa, de repente causa um impacto ali. Jesus começa a falar com os discípulos dele, depois de tanto tempo andando juntos, e nós percebemos ali que, com tanta experiência com Cristo, tanta experiência com Jesus, tantos ensinamentos, os discípulos ainda seriam capazes de o abandoná-lo num momento de dificuldade. Não dá um impacto assim? Você fala, poxa vida, mas tanto tempo andando juntos, tanto tempo vendo Jesus fazendo tantas coisas maravilhosas, tantos milagres aconteceram, e ainda assim esses homens vão abandoná-lo? Que tipo de gente é essa? A sequência desses fatos depois nos mostra mais uma vez o amor de Deus, o amor incondicional. Os discípulos o abandonaram, mas Ele continua amando. Nós não merecíamos e não merecemos, mas Ele se entregou na cruz por nós. E isso é maravilhoso. Mas vindo para esse texto, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vigiai, fiquem atentos, provas maiores virão, provas maiores estão chegando. É por isso que nós precisamos vigiar. Orai. Em tantas lutas, em tantas guerras, busque a ajuda de Deus. Clame a Ele. Nos nossos dias, nós estamos vivendo grandes dificuldades e desafios. O mundo muda rapidamente, as pessoas estão perdendo a fé. Algumas pessoas que até conheceram, que tiveram experiências com Deus, estão perdendo a fé. Tem crentes desanimados. As pessoas estão acreditando, até tem gente que acredita até que Deus precisa mudar, que a Bíblia é meio ultrapassada. Meio não, para muita gente a Bíblia já está totalmente ultrapassada. Não, mas não é bem assim. Não é da forma que está escrito. Tanta gente defende tanta coisa, e quando as pessoas querem, usa a Bíblia em favor delas, de uma forma totalmente errada. Criam conceitos terríveis, pretextos horríveis. Bem, tem gente que acha que família é uma pauta ultrapassada. Família, gente, precisa rediscutir a definição disso, não é bem do jeito que as pessoas acham que é. Tem gente que diz que Jesus, se viesse hoje, ele seria totalmente diferente. Já inventaram um monte de coisas aí, assim, de que, se Jesus viesse hoje. Infelizes dessas pessoas que não entendem que Jesus está aqui, está ali, está lá onde ela está, mas elas acreditam que Jesus seria diferente daquele Jesus que veio há mais de 2000 anos atrás. Estão relativizando tudo. A palavra de Deus relativizada. As pessoas, elas acreditam que tem que mudar tudo porque as necessidades dos homens mudaram. E em muitos casos elas estão conseguindo fazer com que muitas e muitas pessoas vão aí. Porque elas usam alguns termos, né? Usam algumas situações, tipo, o tempo está corrido demais. Já não dá para ter uma igreja tão ativa como era antes. E se a gente não vigiar, a gente acredita nisso.
A gente vai relativizando. Eu, por horas, começo a pensar no quanto de coisas eu fazia, e não era tão estressante. Morar em Campinas não me dificultava tanto para vir aqui mais vezes. Mas aí o tempo vai passando e a gente vai acreditando nisso. O tempo está corrido demais. Eu preciso fazer mais coisa. O dia continua tendo 24 horas. O ano, 365 dias. Mas o tempo está corrido. Porque a gente arruma muita coisa para o mesmo tempo. Deus conhece o meu coração. Eu não preciso orar tanto mais. Porque Deus sabe. E eu não estou aqui usando uma frase que uma vez até o pastor Rubinho aqui usou. Tinha um amigo nosso, né, que foi orar um dia, já cansado, ele falou assim: Senhor, Tu sabes. Aí já basta, o Senhor conhece o meu coração, sabe da necessidade desse povo aqui, e vida que segue. Mas as pessoas usam isso para dizer que não, eu não preciso participar de vigília, eu não preciso orar tanto assim. E aí, quando a gente chega nesse texto de 26:41 de Mateus, se a gente começar a ler o capítulo todo, a gente entende ali Jesus falando para os discípulos algumas coisas que iriam acontecer, de algumas situações, de algumas adversidades que estavam bem próximas, que eram para os discípulos orarem. Ele levou ali os discípulos até o Getsêmani. Chegou ali, ele chamou Pedro e os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Vamos um pouco mais adiante. Depois ali ele falou: fiquem aí, orem, vigiem, porque coisas terríveis estão para acontecer. E ele foi um pouco mais adiante e começou ali a orar. Quando ele voltou, então os três estavam vencidos pelo cansaço, pelo sono, e estavam apagadinhos ali, tudo tranquilo, tudo em paz, dormindo. Então Jesus diz para eles da necessidade de orar e vigiar. E aí as pessoas usam também isso, né? Podem usar até isso aqui, ouvindo essa palavra. Poxa, mas os discípulos que andavam com Jesus, nem eles conseguiram orar e vigiar? Como eu, mero mortal, vou orar e vigiar tanto assim? Por que eu preciso fazer tanto isso, se nem os discípulos que andavam ao lado dele, que estavam ali sendo fortalecidos por ele, em pessoa, em carne e osso, não conseguiam? E essas coisas, esses argumentos, vai minando a nossa fé, vai fazendo com que no nosso coração a gente comece a achar que a gente não precisa mais participar das coisas de Deus. O culto de domingo é só mais um culto, quem sabe no dia da ceia. Terça-feira, pastor Adriano, poxa vida, hein? Se fosse na quarta, o argumento para os homens seria maior, é dia de futebol. Mas na terça não tem tanto futebol assim, então vamos lá. Mas o cansaço, enfim, a gente vai arrumando desculpas. Às vezes não é o tempo, mas são os argumentos que a nossa carne quer que nós tenhamos. E aí nós sofremos algumas consequências. E para rebater esses pontos, inclusive esse de que nem os discípulos conseguiam vigiar tanto e orar, eu trouxe alguns pontos para a nossa reflexão. São 18. O primeiro, não se levantem, é 18, mas é rapidinho. O primeiro é que o exemplo do resultado negativo de alguém deve te inspirar a fazer diferente. Os discípulos de Jesus que estavam ali, que ele deu ali uma ordem de que, olha, vigiem e orem.
Eles não conseguiram, eles adormeceram, cansados. E Jesus já tinha dito a eles sobre o que havia de acontecer. E ainda assim eles foram pegos de surpresa. Quando Jesus foi de fato traído, e os homens da guarda chegaram ali para buscá-lo, eles estavam surpresos. Eita, o que aconteceu? Aí um já levanta a espada e toma espada no guarda, corta-lhe as orelhas, a orelha, né? E Jesus tem mais um trabalho ali a fazer. Eles foram pegos de surpresa, por não conseguir orar e vigiar. E esse exemplo tem que tocar em nós, de maneira que nós começamos a pensar assim, olha, de fato eu preciso orar mais. De fato eu preciso vigiar um pouco mais do que eu estou fazendo. E é por isso que o tema que me veio, teve essa questão de guerra. Porque sim, não é que você vai para estar uma eternidade com Deus, você vai ter que guerrear. A guerra aqui não é de sair com a espada na mão, enfim, tem pessoas aí prontas para isso, se houver uma guerra, mas é que de fato, no nosso dia a dia nós precisamos guerrear. É uma luta. E se colocasse ali dias de luta, ficaria mais ameno. Mas de fato a gente precisa guerrear sempre contra nós mesmos, porque esse texto diz que o espírito de fato está pronto, nós temos vontade de fazer aquilo que é bom, mas a nossa carne, ela é terrivelmente manipulada para fazer o que é mal. Da mesma forma somos alertados em João 16:33, que no mundo teremos aflições, mas devemos manter a fé, porque Ele já venceu o mundo. Jesus já venceu o mundo. Nós vamos ter aflições, vamos ter que guerrear todos os dias das nossas vidas contra aquilo que a nossa carne deseja, mas está tudo bem. Mas ainda assim somos pegos de surpresa, mesmo lendo esse texto, lendo a Bíblia, sabendo que no mundo nós vamos ter aflições, que nós precisamos vigiar. De vez em quando nós somos pegos em surpresa, ou de vez em sempre. Falta-nos aplicar o princípio da vigilância. Esse é um bom tempo até para essa reflexão. Nós estamos vivendo dias de muita amargura. E eu não estou falando de política aqui não, mas nós estamos vivendo dias difíceis. E isso foi nos dito. Se lermos a Bíblia todos os dias, nós vamos sempre ser lembrados de que os dias ficariam mais difíceis. O tempo vai estar mais corrido, porque o mundo procura muitas coisas. Os avanços tecnológicos, enfim, vai deixando a gente tomando o nosso tempo. Afinal, nós somos seres humanos. Mas Deus não deixou de ser Deus. Às vezes nós oramos para que Deus nos abençoe, preste atenção nisso. Nós oramos para Deus, nós colocamos projetos diante de Deus, nós falamos para Deus, Deus me ajuda a fazer tal coisa. E aí nós oramos, tal, e Deus, pela tua infinita graça, nos concede. Às vezes nós pedimos uma casa, às vezes nós pedimos uma empresa, às vezes nós pedimos, sei lá, tantas coisas. Mas, e a gente ora, e Deus vai, ok. Vai ser liberado aqui, está com crédito. Aí nós nos alegramos tanto, porque nós conseguimos aquilo que pedimos para Deus, e aí nós relaxamos, paramos de vigiar. Pastor Rubinho construiu há pouco tempo uma casa, tem mais gente construindo uma casa aqui. E às vezes não acontece de dar uma relaxada, de repente nós colocamos para Deus um projeto maravilhoso, aí Deus libera ali, alcançamos a graça de Deus, mas na construção, no desenvolvimento disso, a gente para de vigiar, a gente para de buscar a direção de Deus, e eu posso dizer que isso falou muito no meu coração. E aí então a gente começa a desenvolver as coisas da nossa forma.
Achamos que está tudo perfeito, que agora nós já não precisamos mais de Deus, porque Deus abriu a porta. Mas nós paramos de vigiar. E as coisas começam a ficar mais difíceis. De repente você colocou nas mãos de Deus um projeto que levaria um certo valor, e é lógico que as coisas mudam de preço, né? O pastor Rubinho construiu no meio da pandemia aí, de repente via um preço aqui, o preço começou a subir e tal. Mas às vezes essas coisas saem do nosso controle porque a gente para de vigiar. E enquanto nós buscávamos a Deus, nós estávamos com o coração ali, né, fervoroso e tal. Quando a gente relaxa, as coisas começam a não andar da forma que nós colocamos diante de Deus e da forma que Deus quer. Então, sem querer ser tão repetitivo, precisamos vigiar. É muito importante, em todos os momentos, não somente quando nós pedimos, mas quando nós conquistamos em Deus, nós precisamos continuar vigilante. Não podemos parar de orar. Outro dia eu estava conversando com um amigo, e ele me falando de algumas dificuldades, e eu falei, ele falou, mas por que Deus permite isso? Há tanto tempo atrás estava tudo tão bem. Aí eu falei, talvez seja porque neste tempo estava tudo muito bem e você esqueceu de Deus. Ele falou, não, pelo contrário, quando estava tudo bem, todo dia eu levantava e falava assim, Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo, tal. Aí eu falei para ele, tá, e agora que as coisas estão difíceis? Nem falo mais de Deus, nem falo mais com Deus. Às vezes é o inverso. E por que eu falei isso para ele? Porque um dia, conversando com ele pelo WhatsApp, ele me falou uma coisa que entristeceu muito o meu coração. Mas na hora eu não tive nem resposta para falar para ele, porque eu entendi que naquele momento não adiantava, não tinha argumento. Ele estava todo arrebentado, o coração arrebentado, e ele profanou, ele falou algo assim de Deus, que, sabe, assim, olha, diminuindo aqui a situação, amenizando um pouco, ele quis dizer assim, que Deus, esquece isso, sempre conquistei as coisas pelas minhas forças, nunca dependi de Deus. E aí, quando nós conversamos ali, nós entramos nesse assunto, e aí eu falei para ele, então, entenda que Deus, o Deus que você agradecia quando tudo estava indo bem, é o mesmo Deus que está aqui agora. Você não chegava aqui, Deus, obrigado porque está tudo indo bem? Chega aqui, cara, e diz, Deus, muito obrigado, e me ajuda a entender por que dessa situação. Então tem gente que abandona Deus quando está tudo bem, mas tem gente que abandona quando as coisas não estão indo tão bem. Param de orar, param de agradecer. Em tudo que a gente faz, a resposta vem de Deus. O pastor Adriano disse aqui, foi muito bem dito isso. Segundo ponto, a velocidade das tentações estão mais rápidas que a sua internet. Muito rápido. E sabe por que eu estou dizendo isso? Usei a internet como referência, porque a internet é usada para o trabalho, muita gente hoje trabalha sem sair de casa, porque tem lá uma boa internet, muita gente estuda, porque a internet ajuda, mas o que a internet leva de maldição para as pessoas é uma coisa terrível. E a velocidade das tentações são mais rápidas do que elas, porque tanta coisa lançada no nosso coração, tantas coisas. Gente, nós estamos aí no 5G agora, né? A ideia agora é o 5G. O diabo já está no 6G. Assim, sabe? Ele lança coisas, mas não se preocupe. Não haverá internet mais rápida do que aquilo que Deus tem preparado para você e daquilo que Deus é capaz de fazer. Não se preocupem. As tentações, elas estão se acelerando. E a palavra de Deus já nos orienta para isso. Mas
a velocidade da tentação nunca será mais forte do que esta palavra aqui, esta espada de dois gumes. Mas nós precisamos nos manter vigilantes, porque senão essa velocidade do mundo nos engole. Mateus 24:12 diz que por causa da multiplicação da maldade, o amor de muitas pessoas se esfriaria. Está acontecendo isso ou não? Está tudo bem por aí ou não? Se não ficarmos atentos, o amor em nós esfria. Não é o amor no meio do mundo, não. Às vezes a gente usa textos assim para falar, ó, tá vendo lá fulano? Olho para dentro de mim, dizendo por mim aqui. Nós precisamos estar cada vez mais atentos. Jejum e oração, gente, não pode ser motivo para campanha. Precisa ser algo rotineiro na vida do crente. Sabe, aquela coisa assim, ó, vamos fazer. É claro, não estou sendo contra campanhas de jejum e oração, não é nada disso. Mas nós não precisamos necessitar disso, de campanhas de jejum e oração para jejuar e orar. Isso precisa ser uma constante na vida do crente. Os apelos acontecem de vez em quando, mas na nossa vida, o nosso dia a dia precisa ter muito disso. Terceiro, convença-se das suas debilidades. Assim como Jesus conhecia os discípulos, Deus sabe exatamente quem somos. Ele conhece todos os nossos limites, todas as nossas fraquezas. Nós não precisamos tentar provar para as pessoas ou para Deus que nós somos fortes, e sim confessar a Ele as nossas dependências, confessar para Ele as nossas carências, as nossas fraquezas, as nossas debilidades. O diabo, ele não tem acesso às nossas mentes. Deus tem, mas ele é expert em conhecimento facial. Ele vive ao redor desde sempre. Ele conhece algumas atitudes corporais do ser humano. Então, todos nós temos fraquezas, todos nós temos situações que podem nos levar ao pecado. Eu pelo menos tenho. Mas nós precisamos conhecer isso e entregar diante de Deus, para que quando isso vem, a gente consiga matar, que o Espírito de Deus viva e transforme a nossa vida num ciclo virtuoso, que as virtudes se aflorem. A carne é fraca, mas o Espírito de Deus que habita em nós nos fortalece. Então, algumas pessoas, elas tentam mostrar para Deus que, olha, Deus, está vendo, ó, eu estou aqui vencendo, tal, legal, e Deus se alegra quando nós vencemos. Nós não precisamos mostrar isso, mas nós podemos mostrar para o diabo, que ainda que ele conheça algumas atitudes humanas, que ainda que ele ouça algumas palavras que, por infelicidade, alguém solte, e que muitas vezes nós, por falta de vigília, falamos algumas bobagens, nós precisamos saber que Deus pode matar a nossa carne. E o diabo não pode tirar, e não vai tirar proveito das fraquezas de ninguém, porque Deus nos fortalece. Quarto ponto, aí faltará somente 12.
Use a história a seu favor. A história já nos mostra o quanto as pessoas perdem por se afastarem de Deus. Acho que todo mundo aqui conhece alguém e de repente nesse momento vai lembrar de alguém que já esteve aí do seu lado aqui, nessa igreja, ou que era de uma outra igreja e que, olha, professava a fé em Cristo e que de repente se afastou. Quem vai em presídios ou quem conhece pessoas no mundo do crime e de repente começa a conversar, sabe o grande percentual de pessoas que estão presas ou que estão no mundo do crime e que já conheceram a Cristo. Sabem. Use a história a seu favor, para ter mais desejo ainda de orar. Se nós olharmos para os discípulos de Jesus, sem precisar ir para esse lado, eles estavam ali, se adormeceram, não vigiaram, não oraram o quanto Jesus os disse para fazer, e eles perderam com isso. Pedro, quando Jesus diz para ele: olha Pedro, você vai, está aqui no capítulo 26, então, você vai me negar, ainda essa noite. Não, imagina, de forma alguma. O pastor Jansen falou aqui dos discípulos, né, domingo passado, e assim, como eram eles, né, e assim, segundo minha digníssima, os discípulos foram honrados pelo pastor Jansen aqui domingo, e foi muito interessante, mas nesse sentido também, Pedro foi ali, Pedro negou a Cristo, cara, e ele já tinha sido alertado disso, e ele não vigiou. Ele parou de orar, porque a curiosidade começou a ser maior do que o desejo de orar. E ele foi lá, estava no meio das pessoas, Cristo sendo chacoteado, enfim. E olha, você conhece aquele homem lá? Não, eu não. Olha, você é um deles? Não, eu não. Assim, eu vi você junto com eles? Não. Ele perdeu muito com isso. A experiência que ele teve ali foi terrível. Dá para imaginar quando Jesus olhou para ele, na terceira vez que ele negou aquele que estava sempre junto com ele, a tristeza e a dor que ele sentiu, quando aquele olhar penetrante de Jesus entrou nos olhos dele, e ele lembrou, falou: poxa vida, eu neguei a Cristo, eu neguei a Jesus, como ele me disse, fui alertado, mas não fiquei atento. A oração move o coração de Deus. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós temos vários exemplos do quanto buscar ao Senhor nos ajuda e o quanto nos afastar dele nos prejudica. O povo de Deus estava escravizado no Egito centenas de anos. Começaram a clamar, começaram a orar, começaram a buscar ao Senhor. E o que aconteceu? Deus, na sua sensibilidade, ouviu o clamor daquele povo, a oração daquele povo, foi lá, levantou Moisés, capacitou Moisés, libertou o povo. Saiu dali, esqueceram que orar era importante, que vigiar era importante, por muitos momentos deixaram de orar, começaram a murmurar. E o que acontecia? Enfermidades, sofrimento, 40 anos circulando por um lugar que eram para ficar por pouco tempo, porque
deixaram de orar. Esqueceram que foi a oração que libertou. A oração permitiu que o povo de Israel vencesse gigantes, derrubasse muralhas, que muralhas fossem ultrapassadas. Aquilo que era impossível para o homem, para o olhar do homem, mas por obediência ao Senhor, por vigilância, eles conseguiram fazer. Porque Deus está atento às nossas orações. Mas quando se afastaram de Deus, este mesmo povo foi escravizado. Volta-se para Deus, e este povo é restituído. A história nos dá muitos e muitos motivos para que nós não deixamos de buscar a presença de Deus. Usa isso. Eu estou desanimado, não é assim, está muito difícil de orar. Quando eu começo a orar me dá sono. Beleza. Chega em casa, pega o celular, entra no YouTube, no Instagram, no Facebook, liga a TV, assiste, aí vou orar. Dá sono, não é orar que te dá sono. Poxa, é que o inimigo tenta mesmo, né? Quando a gente vai orar, o inimigo não quer deixar. Nem sempre. Às vezes o não orar, a culpa é minha. Eu deixo o resto do tempo para Deus. E aí a velocidade da internet e a velocidade da sagacidade do mundo consegue vencer. Dorme 9 horas da noite para ver se você não acorda às 5 horas para orar. E não vai dar sono. A história pode te ajudar a decidir. Use a seu favor. Jesus já nos ensinou tudo que nós precisamos para vencer. Guerrear não é que você vai ter uma vida difícil, uma vida... Não, você pode ter uma vida bacana. Os anos aqui não precisam ser de peso, mas você precisa guerrear contra aquilo que o mundo te oferece. No mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. E eu gostaria muito que este texto de Mateus que nós lemos ficasse guardado no seu coração e que você nunca deixasse ele sair, talvez do lugar mais especial da sua memória, para que você sempre pense: eu preciso orar mais, eu preciso ser vigilante, para que eu não caia em tentação. Quando as coisas estiverem difíceis, eu preciso orar. Quando as coisas estiverem boas, excelentes, tudo correndo bem, eu preciso vigiar, porque senão eu vou cair em tentação. Nas horas de angústia, a oração acalenta. Nas boas horas, ser vigilante te faz ser prudente. Eu concluo isso dizendo que às vezes nós não percebemos quando deixamos para trás, por não entendermos a importância, o quanto deixamos para trás, por não entendermos a importância da busca incessante ao Senhor. Deus, em seus 2 testamentos, Velho e Novo, Ele tem mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000 promessas. E é um testamento. Eu
Me veio na memória agora um fato que é real, mas eu não me lembro, sinceramente, quem foi que contou. Mas que dizia que diz que uma senhora que trabalhou por toda a sua vida de faxineira, e a questão aqui não é ser faxineiro ou não, poderia ser qualquer outra profissão, mas essa senhora especificamente, ela trabalhou de faxineira por toda a sua vida, e ela teve uma enfermidade, e tinha um senhor que ia lá conversar com ela, e um dia esse senhor chegou, ela já estava acamada, e ele olhou uma moldura na parede, próximo à cabeceira da cama dela, e ele achou interessante. E ele falou: bonito aquilo ali. Não, primeiro ele disse: por que que a senhora vive a vida do jeito que a senhora vive? Nessa dificuldade toda. E ela disse: foi o que Deus quis para mim. É o que Deus tem para mim. E aí ele virou para aquele quadro moldurado lá, e ele disse assim: bonito aquilo ali. Ela falou: foi o meu patrão que me deu. E eu achei tão bonito que eu resolvi colocar uma moldura e coloquei ali. E aí ele disse: olha, aquilo ali é um testamento. O seu patrão não tinha família, mas ele tinha muitas posses, ele tinha muitas terras, e aquele ali é o testamento que ele deixou. Você é a herdeira de tudo que ele tinha. Mas ela não soube interpretar, e ela não pediu para ninguém, ela achou bonito e moldurou. E segundo a história, isso é um fato acontecido. E nós, muitas vezes, não aproveitamos das mais de 8.000 promessas do testamento, velho e novo, porque nós não buscamos de todo o nosso coração, nós não oramos o suficiente, nós não vigiamos. Tem princípios na palavra de Deus que nós já lemos, relemos várias vezes, mas não praticamos. Não praticamos. Deus tem bênçãos para você e para mim. Essas cadeiras não podem continuar vazias. Nós precisamos orar mais, vigiar mais. Aí tem outros princípios que não dá para usar aqui hoje, porque de repente vai ser usado e dito nos próximos domingos. Mas nós precisamos amar mais a Deus acima de tudo. Que Deus os abençoe e que fique guardado no coração de cada um a necessidade de conhecer exatamente aquilo que Deus tem preparado para nós, e que vigiar e orar é mais importante do que nós imaginamos. Pastor Rubinho.